Eis-nos em Aradas, a alguns quilómetros de Aveiro, na oficina de Adelino Ferreira Laranjeira, oleiro que continua em tempos muito importante atividade da região. Antigamente extraído à sachola pelos próprios oleiros, depois misturado com água e amassado pelos pés dos aprendizes, de modo a torná-lo trabalhável, o barro é hoje extraído à máquina e amassado por uma fieira, um sistema mecânico de 2 cilindros convergentes. Apesar de utilizar mais frequentemente moldes semimecânicos, como veremos adiante, Adelino Laranjeira prestou-se ao levantamento de uma peça na roda, algo que se vai tornando cada vez mais raro. Limpa com uma raspadeira e depois de espalhar um pouco de argila, o oleiro coloca sobre a cabeça de roda ou rodela uma massa plástica e homogénea a que ele chama a pela de barro. Repare-se em como o oleiro umedece regularmente as mãos, de modo a conservar a plasticidade do barro, e como utiliza os trapos, pequenos bocados de tecido que o ajudam a modelar a peça. Mesmo aqui, a técnica deu já a sua contribuição. Assente em tradicionais veios de madeira e de ferro, o movimento da roda é facilitado pela utilização de rolamentos na parte inferior do eixo. Adelino Laranjeira termina o levantamento de uma panela com asas, peça bastante ilustrativa, do tipo de louça utilitária e sóbria, quase despida de qualquer decoração, característica desta zona. Eis o levantamento de uma caçoila por processo semimecânico. Uma roda acionada por pedal, um molde de gesso e um braço metálico com uma extremidade de borracha como contramolde substituem quase todo o trabalho manual do oleiro. Levantada a peça, basta depois acertar os bordos com um bico e com uma esponja alisar a sua superfície interna. Após uma ligeira secagem, resta brunir a peça, isto é, dar brilho e reduzir a sua porosidade com a ajuda de um seixo rolado do rio. Após uma primeira fase de secagem no interior, para impedir que rachem, as peças são depois transportadas para o exterior, onde acabarão de secar por ação da atmosfera e do sol, finalmente prontas para serem cozidas. Só as peças de louça vermelha são vidradas. Esta operação revela qualidades inesperadas num oleiro como Adelino Laranjeira, o qual dá mostras de verdadeiras manhas de alquimista. De modo a evitar cozer as peças 2 vezes, opta por um sistema mais económico, mas mais arriscado,
de monocozedura. Nestes casos, é necessário misturar ao óxido de chumbo um produto aglutinante, capaz de evitar que o vidrado caia durante a cozedura. Após repetidas e pacientes experiências, Adelino Laranjeira descobriu um processo infalível que, zeloso dos seus segredos, não nos quis revelar. Depois de pronta, a mistura mágica é aplicada sobre a peça, que após um breve período de secagem, está finalmente pronta a entrar no forno. O forno, cenário oculto dos últimos momentos do trabalho do oleiro. Dentro do espírito de habilidade e eficácia, o próprio Adelino Laranjeira construiu um forno que lhe permite cozer tanto louça vermelha como louça preta. Primeiro momento da cozedura. Colocadas as peças no interior do forno, tentando conciliar o cuidado com o aproveitamento do espaço, começa por se tapar a entrada da câmara de cozedura com tijolos burros. Reforçando o isolamento do forno, Adelino Laranjeira cobre a parede de tijolos com uma pasta de argila previamente preparada, sobre a qual coloca ainda algumas chapas de ferro, preenchendo com terra o espaço entre os tijolos e as chapas. Aspecto importante é o modo empírico como o oleiro vai controlando o aumento progressivo da temperatura, até que da caldeira as chamas atinjam a parte superior do forno. Porque nada acontece por acaso, a lenha utilizada é madeira de pinho, cujo conteúdo resinoso confere às peças uma cor brilhante. A cozedura de louça vermelha considera-se concluída quando as peças adquirem uma cor esbranquiçada. Mas no caso de louça preta, é necessário prolongar a operação. Em lugar de empilhadas em cavidades abertas no solo, cobertas com lenha e depois abafadas com terra e carvão, mas utilizando processos em tudo idênticos ao destas antigas choengas, procura-se impedir qualquer saída ou entrada de ar no forno, de modo a criar uma atmosfera redutora no seu interior, capaz de conferir às peças aquela cor tão característica. Há que abafar o forno completamente, para o que se cobre a abertura superior com fragmentos de chapa e terra. Para que a combustão seja mais lenta, introduzem-se na caldeira enormes madeiros de pinho previamente umedecidos. A própria boca da caldeira é tapada com uma laje e com terra, completando o processo de isolamento do forno.
Durante os 5 dias e 5 noites em que o forno se conserva abafado, a louça no seu interior é como que pintada pelo monóxido de carbono formado devido à insuficiência de oxigênio. Daí a cor preta ou acinzentada que apresentam quando aberto o forno são retiradas para o exterior. As peças estão finalmente prontas para a sua distribuição e ulterior compra pelos utentes.